nós trabalhamos com seguro, com todos os ramos de seguro, né? Empresarial, responsabilidade civil, viagem, todos os ramos de seguro, vida, residencial, condomínio. Então, nossa preocupação maior realmente é ter qualidade no atendimento. Isso eu também aprendo com a Marlise. Isso é muito bom. Essa troca de experiência, né, Marlise? Exatamente. Que bom, bem-vinda. Eu tenho uma convidada bem especial nossa aqui, que é a Leide. A Leide tem uma empresa de prestação de serviços de limpeza aqui em Florianópolis. Leide, se apresente, por favor. É uma querida e super competente essa empresa dela. Pode ligar o microfone. Vê se tu consegue. Não? Consegui. Sim. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Leide, como a Marlice está dizendo, né? Eu sou venezuelana, eu não sou brasileira, vamos deixar, né, claro esse ponto que eu acho que é muito interessante. Faz pouco tempo comecei com esse meu empreendimento, né, de fazer uma empresa de limpeza. Agora a gente eu, né, estou com uma equipe de 6 meninas e estou no aprendizado, vamos dizer, de muitas formas. Estou querendo me envolver com a parte da comunicação, de aprender a envolver a minha linguagem, né, com o cliente. E é uma coisa assim que está dando muito certo, graças a Deus. E a Marlice, né, que está ali, vamos começar a partir de agora para ir tendo todo esse aprendizado, porque como a Fátima falou, não tem nada melhor do que a gente estar preparado para a gente levar o melhor nosso como empresário, aquele que está pegando o nosso serviço. No meu caso, da faxina, eu tenho muita estabilidade, deve ser por causa que eu nunca fiz curso, preparação nenhuma, e realmente vai ser muito importante. Te agradeço muito, Marli, pela oportunidade e realmente tomara aí dê certo e que a gente possa estar juntos sempre aqui. Muito, muito obrigada. Com certeza, muito bem-vinda. Gente, a Leide eu conheci faz pouco tempo, faz uns 2 meses, né? Ela ajuda aqui em casa com a equipe dela, mas eu acho que o que é muito legal de ressaltar é que ela é uma empreendedora venezuelana que veio para cá, né, pelas necessidades da Venezuela, e aí começou a trabalhar com limpeza. Ela tem estudos lá na Venezuela, ela já me contou um pouco da história dela, né? E aí ela acolhe as venezuelanas aqui para formar as equipes. Então, essa semana já veio a Maria, que é outra venezuelana, mal falava o português, mas super simpática, super prestativa. Então, acho que vale a pena, né, a gente investir em pessoas que estão dispostas a trabalhar e nos ajudar. Então, só para contar um pouquinho dessa história empreendedora. Temos aqui no grupo também a Gessimira. Oi, Mira, não sei se está por aí, é minha colega da contabilidade lá do Mato Grosso, então temos Amazonas e Mato Grosso aqui presente. Bem-vinda, amiga. Oi, amiga, tudo bem? Boa tarde a todos, é um prazer, quero aqui aprender um pouquinho com vocês. Vamos nessa. Experiências, né? Estou aqui em Mato Grosso, como a Marlise disse, e estou aqui disposta a trocar experiências, gente. Ah, que bom. Bem-vinda. Os demais são da nossa equipe da MM, então, tchauzinho, galera. Aí, um oi. E temos também a Ágile, a Vanessa está aqui com a gente, né? A Ágile, que faz a parte de gestão financeira, BPO, e o Júlio, da Registro e Terceirização Societária, que também está ali quietinho, mas está aqui com a gente também, que cuida da parte de processos de terceirização. Enfim, Micarla, esse é o grupo que eu vou te passar aí para tu te apresentar, para te entrego esse povo aí nas tuas mãos para que a gente saia mais líder desse encontro de hoje. Ai, fantástico, gente. Muito boa noite. Uma grande honra estar aqui como cliente, primeiro, né, MM, mas também como colega de vocês. Adorei saber um pouquinho da empresa de cada um, já estou seguindo alguns lá. É importante a gente fazer essas conexões, né? Eu penso que momentos como este servem para a gente estender também as nossas conexões. Isso é super importante nos dias de hoje, desde sempre, mas cada vez mais, né? Essas conexões humanas, eu sou super fã delas. Hoje fui convidada para vir aqui com esse desafio de falar sobre liderança, né? Trazer um overview aí do que é ser líder, o que está acontecendo no mundo. Eu até falei para a Marlise, Marlise, preciso de mais de tempo, porque não quero focar só na liderança, eu quero dar um
um pouco de tendências para vocês, o que está acontecendo no mundo. Acho que é bem importante a gente se contextualizar e colocar todo mundo na mesma página. Então, agradeço imensamente a oportunidade, Marlise, Márcio, Valdemiro, todo o time aí da MM que me ampara, também como cliente, né, porque também sou cliente. Mas, se vocês me permitirem agora, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu só passar a apresentação para cá, porque eu preparei uma apresentação para vocês, para a gente conseguir um acompanhamento aqui do que eu vou estar falando. Deixa eu ver a tela inteira aqui. Compartilhando. Agora sim. Vem a tela, pessoal? Tudo certo? Faz um joinha para mim. Ótimo. Bom, liderança de atitude, então, meu objetivo aqui é trazer alguns insights desse novo agora. Sintam-se bem à vontade, não percam as perguntas, né? Então, fiquem bem à vontade de fazer as perguntas, podem mandar no chat. Vou ficar bem feliz de ir respondendo nessa interação, não quero ficar aqui sozinha falando, então coloquem as suas perguntas no chat, a gente vai ter um momento final de mentoria, mas da mesma forma não percam as perguntas à medida que a apresentação for avançando. Eu me chamo Micarla Freitas, eu digo que é complicado, mas é nome a gente não escolhe, né? Então eu sempre deixo o meu nome aqui para vocês, cara crachá, conseguirem entender como é que é a escrita, né? Eu sou aqui brasileira mesmo, sabe, Leide? Mas o meu nome também é meio é meio assim esquisito aqui para o Brasil, sabe? O pessoal não está muito acostumado. Então eu gosto de colocar aqui essa apresentação para vocês, cara crachá, né? Micarla Freitas, tem um pouquinho aqui da minha jornada, mas basicamente eu sou treinadora da parte de atitude e comportamento nas áreas de liderança, vendas e motivação. Trabalho também com mentorias profissionais de negócios e atuo com palestras também dentro de empresas. Hoje, meu foco é bastante B2B, que é empresa a empresa, né? Então, eu atendo muitas empresas. A gente não dá conta de tudo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Até ano passado, ainda atendi algumas pessoas CPF. A Marlise já fez mentoria comigo, né? Algumas pessoas já fizeram um processo de mentoria. Hoje o foco é um pouquinho mais empresarial e de negócios. Então, espero poder contribuir com vocês nas próximas telas, trazendo essa realidade do que a gente está vivendo no mercado hoje. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Fiquem à vontade, tanto para digitar no chat, quanto para fazer aqui para mim na tela. Mas eu gostaria de saber como é que vocês imaginam o futuro. Número 1, sombrio, vocês têm medo do que está por vir aí pela frente. Número 2, excêntrico, robôs, carros voando. Ou número 3, muito melhor do que hoje? Faz para mim aí, ou digita no chat. 1, 2 ou 3, quero ver. 3. Eita, o pessoal está em peso no 3. 2, 3, quase unânime 3. Uau, muito melhor do que hoje. Show. Óbvio, né, gente? Dá medo, porque às vezes a gente não sabe o que está por vir, né? Às vezes a gente dá um medinho, assim, toda mudança, né? Ela gera um primeiro desconforto inicial. Sim, excêntrico pode ser. A gente está vendo várias tecnologias aí invadindo esse novo agora, mas fico feliz que vocês estão otimistas aí frente ao que está por vir no futuro. Eu trouxe aqui uma contextualização sobre o mercado de trabalho. Eu penso que para todo líder é importante entender o que está acontecendo nesse universo, falando um pouquinho de passado, presente e futuro. No passado, vejam se vocês concordam comigo, havia uma visão sobre o mercado de trabalho, sobre o trabalho em si, como tortura, né? Algo relacionado à tortura, a castigo, as condições eram muito precárias e também havia uma certa inflexibilidade, ou seja, a jornada começava em tal horário, terminava em tal horário e assim se seguia por todos os dias da semana e até mesmo, às vezes, os finais de semana, né? Quando a gente fala do presente, a gente já vê o momento onde muitas empresas já estão passando a olhar as soft skills, que para quem ainda não sabe o que significa, são as competências comportamentais, ou seja, quando eu sou profissional, a gente divide em 2 quadrantes. Soft skills, que são essas habilidades comportamentais, e hard skills, que são as habilidades técnicas. Então, a gente teria essas 2 frentes. O que são as hard skills, que são as competências técnicas? É o seu currículo, as suas experiências, os idiomas que você fala, a tua experiência profissional, todos os trabalhos que você já executou, as formações que você já fez.
tudo isso entraria em hard skill, que é competência técnica. Quando eu falo de competência comportamental, que são as soft skills, aí sim eu estou falando dessas questões socioemocionais, das habilidades que são humanas, né? Criatividade, comunicação, inteligência emocional e algumas delas aí para vocês entenderem. Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de habilidades que dependem de um autoconhecimento, que dependem de uma autopercepção e que normalmente são difíceis de se desenvolver. A gente para pouco para fazer essa parte do desenvolvimento das soft skills. Não é todo mundo, né, que despertou para essa autoconsciência. Então, geralmente, o que se acontecia, né, de lá para cá, era esse envolvimento mais de alimentar o currículo. Mas desde sempre, o que ninguém falava é que eram as empresas contratando com base no currículo, porém, a demissão se dava com base no comportamento. Vocês já devem ter passado por isso no ambiente de trabalho, onde existia alguém que era muito bom tecnicamente naquilo que fazia, muito bom, muito boa, porém, chegava atrasado, não lidava bem com os colegas, né? Não tinha essa parte comportamental evoluída. E, geralmente, isso é o que demandava o maior número de demissões. Inclusive, hoje ainda se comprova isso, que o maior número de demissões acontecem com base nas soft skills. Então, hoje, cada vez mais, as empresas estão olhando para soft skills e também sobre essas questões como é que eu falo? Da mescla entre o ambiente digital e o ambiente físico, né? A gente já discute hoje em dia o trabalho híbrido, o que a gente está fazendo aqui, muito provavelmente antes da pandemia, não era algo tão comum, né? A gente já não consegue nem lembrar, já faz 3 anos, né, pessoal? Mas a gente entrou numa nova rotina e o mundo do trabalho passou por transformações. Agora, de futuro, obviamente não dá muito para a gente prever. O futuro ele é incerto, cada vez mais incerto, né? A gente fecha os olhos hoje, amanhã já é outra coisa e as mudanças estão acontecendo aí muito rapidamente. Mas se vislumbra um novo ambiente de trabalho, não só relacionado à sobrevivência e tal, mas também onde as pessoas possam ter uma responsabilidade maior, uma autonomia maior, onde as pessoas possam existir e se desenvolverem por meio desse trabalho, onde elas possam conectar propósito. Então, o trabalho do futuro ele é mais distribuído. E talvez vocês já tenham percebido isso, né? A própria Marlise trouxe aqui colegas que estão lá em Manaus, Mato Grosso. Essa colaboração de diversos lugares do país e do mundo, ela se torna cada vez mais presente no futuro. Então, eu trouxe aqui um panorama geral só para a gente acompanhar essa evolução e trazendo esse dado agora de que 50% dos profissionais que vão continuar na sua função, ou seja, por mais que você continue fazendo aquilo que você está fazendo atualmente, você vai ter que se atualizar. Porque o futuro, esse presente e futuro, está demandando essa atualização constante. Vocês sentem isso no dia a dia, pessoal? Sim ou não? Uma necessidade de se adaptar a novos sistemas, a novas linguagens, a novas formas de agir e interagir? Faz sentido? Pois é, e cada vez mais isso vai se tornar. As pessoas falam assim, mas os empregos vão acabar. Não, não é os empregos que vão acabar, vão existir novos empregos, porém, eles exigirão novas competências, novas habilidades, que não necessariamente são as que a gente está utilizando nos dias de hoje. Então, esse dado aqui é do Fórum Econômico Mundial, ele traz essa perspectiva que, por mais que você continue na sua função, você vai ter que, sim, sempre continuar esse aprendizado contínuo, né? Porque as coisas estarão mudando simultaneamente. Então, Carla, o que a gente precisa nesse novo agora? Então, o que a gente está precisando fazer? Primeiro ponto, entender que todos os dias o mercado está passando por processos de transformação. E aí, pessoal, não é só essa parte do nosso ciclo aqui. A gente vê hoje, por exemplo, guerra impactando a economia mundial, pandemia impactando mundial. Então, a gente não tem muitas coisas acontecendo de forma local apenas. A gente tem coisas também acontecendo no nível global e cada vez mais gerando esse tsunami, né? Que vem varrendo tudo pela frente. As tecnologias, né? Eu tenho um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, ChatGPT. O ChatGPT, ele foi lançado recentemente. É um chat que é tipo um Google, mas onde você coloca, por exemplo, o meu marido, a gente fez aqui em casa, quero uma divulgação para venda do celular iPhone modelo tal. E ele já manda pronto para você, ali, uma propaganda, aproveite agora, não perca a oportunidade. Isso o ChatGPT cria para você, você só coloca
ali algumas palavras-chave e ele formata para você um texto. Já tem ChatGPT criando música, já tem livro que foi realizado somente com a ajuda do ChatGPT por meio de palavras-chave. Esse ChatGPT, para vocês terem ideia, ele foi tão explosão que em 2 meses ele bateu o recorde de downloads ali, de utilização. Mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo já estão utilizando, empresas já estão utilizando como ferramenta. E só para vocês terem ideia, que daí talvez esteja mais na praia de todo mundo, o TikTok levou 9 meses para alcançar essa marca de 100 milhões de usuários, né? E o ChatGPT em 2 meses já teve essa marca. Então, o que eu quero dizer com isso é que cada vez mais a velocidade dessas transformações está, sim, impactando o nosso dia a dia. E a gente precisa estar atento a isso. Aqui, eu coloquei um resumo, só para vocês terem ideia, de algumas notícias dos últimos 60 dias. Então, aqui foi o que eu falei do ChatGPT, né, que ele alcançou a marca de 100 milhões de usuários ativos por mês, que foi um recorde, que o TikTok levou 9 meses. Uma outra notícia interessante, 1 em cada 5 americanos da geração Z, que são os nascidos aí entre 95 e 2010, consulta o TikTok antes de ir ao médico. E a mesma proporção de se confiar mais em influenciadores de saúde do que em profissionais. Outra notícia aqui, né? Até 2026, o Walmart pretende automatizar as lojas. O que é automatizar as lojas? Caixas autônomos, né, sem necessidade de um ser humano operando, o próprio carrinho que você vai empurrando, você vai colocando os produtos e ele já vai automaticamente contabilizando, você só paga o cartão, né, aproxima o celular ou passa o cartão e consegue pagar a sua compra. Esse aqui é um robô, é um garçom robô, ou seja, diminui drasticamente aí a possibilidade de esbarrar nas pessoas, nos móveis, no objeto, né, 100% autônomo. Já tem startup criando pílula que pode fazer os cães viverem mais. Tem uma lente, sabe aqueles óculos do metaverso? Pois é, já estão sendo substituídos por lentes de contato. Então, você vai colocar uma lente e vai ter acesso aí àqueles hologramas, né? Aquele mundo da fantasia, né? Aquilo que a gente entra no 3D. O Airbus já está testando voo autônomo, ou seja, sem piloto, né? Então, um voo que não precisa de piloto. Também já existe no ambiente do direito, da justiça, né, na área jurídica, a inteligência artificial, um robô, sendo advogado numa causa, num julgamento. Então, não necessariamente um advogado humano, e sim uma inteligência artificial. O que eliminaria os vieses, né? Porque nós, seres humanos, a gente é formatado por vieses. Por mais que você diga que não, você olha alguém e você julga aquela pessoa, muitas vezes de forma inconsciente, com base nas suas vivências, experiências. Então, a inteligência artificial, ela minimizaria essa questão dos vieses. Já tem um canal de TV onde essa moça aqui, né, ela, na verdade, ela é uma apresentadora criada por inteligência artificial, ou seja, ela não é um ser humano, ela é um robô. A Europa também, assim como a Califórnia, alguns outros lugares do mundo já estão prevendo a questão dos veículos, né, a combustão, eliminando os veículos a combustão aí até 2035, já estão assinando algumas leis. E também a venda de carros elétricos e híbridos crescendo aí 55% em março, né? Então, a gente está vendo o mundo em transformação. Quem é da minha época aqui vai saber dos Jetsons, né? Jetsons, o desenho, que eram os robozinhos, carros voando e tal. Quem é mais jovem perdeu a referência, mas, gente, tudo bem, depois eu vou trazer algumas coisas mais geração Z aí para vocês, tá? Eu sou mais velha, mas eu conheci o Jetson. Então eu também conheci o Jetsons e a gente achava aquilo muito distante. Hoje a gente está vendo essa realidade no nosso dia a dia, né? Por que eu trouxe essas notícias para vocês? Segundo ponto da liderança, né? A gente falou desse mercado em transformação constante. O segundo ponto, vocês estavam sabendo dessas notícias? Sim, algumas não. Sim, algumas não. Pois é. Então, o que eu chamo a atenção aqui, né? São notícias, gente, que você não precisa saber tudo. Vai ser humanamente impossível você se dar conta de tudo que está acontecendo no mundo. Porém, é importantíssimo que você tenha noção das coisas que estão acontecendo no seu redor, até para você conseguir se preparar o seu negócio e saber gerir essas novas gerações que estão vindo por aí
é fundamental. Uma liderança tem que estar atenta não só à parte de resultados de pessoas, mas principalmente de mercado, porque o mercado ele está em constante transformação. E talvez vocês tenham acompanhado algumas notícias de grandes empresas, renomadas empresas, vou pegar o exemplo da Tupperware, essa semana entrou com um processo de decretar falência, né? Então, empresas que na nossa época eram totalmente consolidadas, a gente vê os americanas também passando por um rombo financeiro gigantesco, Magalu também não estava muito bem, então a gente vê empresas que eram consolidadas, no novo agora elas patinando, né? Não estão conseguindo lidar com todo esse movimento da transformação, não só digital, mas também do mundo. Então, eu deixo aqui como dica para vocês, onde vocês podem conseguir essa notícia de forma rápida. Essas notícias eu peguei do The News, que é o primeiro jornal, eu deixei um QR Code aqui que você pode acessar diretamente, já cadastrar aí o seu contato. Esses 2 jornaizinhos, eles vêm por e-mail, 5 minutinhos, a leitura de cada um deles, chega cedinho no seu e-mail, todos os dias, se eu não me engano, só no domingo que não, mas é uma ótima oportunidade de você abrir, né, expandir essa mentalidade, dar uma olhada aí no que está acontecendo. E aquilo que for relevante para você, você aperta lá e dá uma aprofundada, pesquisa mais, vai atrás da informação. Então, a gente vive essa era da informação, né, pessoal? Onde, obviamente, a gente está vivendo até uma infoxicação, porém, a gente precisa começar a entender aquelas que afetam o nosso negócio, afetam a nossa liderança, afetam o nosso jeito de se portar, seja na parte pessoal, seja na parte profissional. É super importante que a gente esteja atento a isso. Até aqui, tudo bem? É um sacode, né? Às vezes vocês acharam, eu vi aqui a Micaela só tá dando tiro, porrada e bomba, socorro, já tô aqui respirando por aparelho só com essa primeira parte. Calma. Calma que a gente vai... Eu gosto de fazer as pessoas pensarem, gente. E aí, assim, eu tenho o costume de sair de uma palestra, quando mexe comigo o assunto, eu saio incomodada. A insatisfação, ela é boa, porque a partir da insatisfação a gente inicia processos de mudança. Sem isso, a gente continua navegando aí, né, de qualquer forma. Olha que interessante isso daqui, aí falando de tecnologia e comportamento. Eu marquei uma consulta com atendimento total chatbot, virtual. Eu passei ali a minha data de nascimento, eles perguntaram qual unidade que eu gostaria, se eu tinha convênio, qual especialidade eu gostaria, se eu gostaria de escolher o médico. Vocês estão vendo aqui que eu estava só digitando, né? 1, 2, 3, as opções, né? Só esse movimento. E eles me passando, isso aqui tudo inteligência artificial, me passando as opções para eu marcar a consulta. Detalhe, isso eu fiz fora do horário comercial, o atendimento iniciou 6h03 da noite, né? Já tarde noite, e finalizou, 6h06 e finalizou 6h09. Ou seja, em 3 minutos eu consegui agendar uma consulta fora do horário comercial, digitando 1, 2 e 3, e aí as únicas informações que eu passei ali foi o meu CPF e o SC Saúde, né, que seria o meu plano de saúde, e marquei a consulta. Pergunto a vocês, onde está a pessoa que estava fazendo isso aqui antes? Na opinião de vocês? Tem 2 opções. Vamos ver se vocês acertam. Onde está a pessoa que estava... Que antigamente, lembra que a gente ligava, uma pessoa atendia, a gente agendava e ficava naquela função ali no telefone alguns minutos, né? Geralmente de 5 a 10 minutos. Pois bem, em 3 minutos eu consegui agendar uma consulta aqui. Em outra função, a Marlise colocou no autoatendimento no horário comercial ou em casa. Pode ser, deve estar em outra função, outro emprego. É isso, pessoal. Eu tenho a teoria das 2 possibilidades. Se a pessoa entendeu esse novo agora, ela pode estar, inclusive, contribuindo para a construção dessa inteligência artificial que está por trás da máquina. Ou ela pode estar em outra função dentro da empresa, porque ela entendeu que talvez o trabalho dela ali, o emprego dela tivesse comprometido naquele formato e ela se atualizou e foi para outro. E aí eu disse 2 opções, mas na verdade são 3. Ou a terceira, ela foi promovida ao mercado de trabalho, que é a maneira elegante de se dizer que ela foi demitida. Então, esse mercado novo, ele envolve esses novos comportamentos e também novas competências. E as empresas estão, sim, cada vez mais buscando formas mais rápidas e ágeis de atender as pessoas, né, os seus consumidores, os seus clientes.
Agora, o ponto é, com toda essa robotização, porque tecnologia não é só sobre... futuro não é só sobre tecnologia, aqui entra um ponto super importante, o capital humano vai se tornando cada vez mais essencial. Se vocês forem parar para pensar, vocês acordam de manhã já numa tecnologia. Provavelmente o despertador já está no celular, aí já vai ver e-mail, já vai WhatsApp, já vai... E aí, se vocês perceberem, durante todo o dia, vocês estão no ambiente digital, sim ou não? Sim ou não? O dia todo a gente passa em ambientes digitais. O dia todo. A gente está com o celular, resolvendo alguma coisa no computador, né? A tecnologia facilitou muitas coisas. Porém, é aquele negócio, tudo que vai se tornando mais escasso também pode se tornando, tendo mais valor. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? A importância do comportamento nessa atual conjuntura. Lembra, soft skills, competências comportamentais, seres humanos, nós podemos nos destacar por meio dessas habilidades. E aí a gente vê cada vez mais o comportamento na jogada. Olha que interessante, essa notícia aqui foi da Copa do Mundo. Esse goleiro aqui, ele foi expulso da delegação horas antes da partida contra a Sérvia. Por quê? O que o goleiro faz? O goleiro defende com as mãos, certo? Ele está ali numa área restrita e defende a bola com as mãos. Pois bem, esse goleiro especificamente, ele contrariou as regras, as diretrizes, e ele queria ficar brincando ali com os pés também. Então ele estava, em vez de ficar defendendo com a mão, ele queria às vezes fazer uma piadinha ali, né? Sair jogando com o pé, mostrar essa outra habilidade dele. Porém, ele não estava sendo demandado para isso. E aí ele entrou em um atrito com o técnico, o líder dele, ele acabou sendo desligado por questão comportamental. Então a gente está com frequência vendo isso aqui, né? A gente tem outros jogadores aí, exemplos que estão respondendo a assédio, enfim, tem várias coisas acontecendo que estão relacionadas a comportamento e o mundo está, as empresas, o mundo em si, está olhando mais para isso. Como que a gente, então, consegue entender? Eu falei para vocês soft skills e hard skills. Pois bem, o que vai nos diferenciar desse novo agora é esse novo termo aqui, human skills, ou seja, habilidades humanas. São habilidades que são essenciais para a gente poder se destacar nesse novo mercado. E que habilidades são essas? Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas existem mais. Mas pegando alguns exemplos, principalmente daquelas que estão mais nas pesquisas, nos fóruns que a gente tem visto de habilidades humanas, a gente tem algumas das principais aqui. Então, nós humanos, nós temos essa possibilidade de resiliência, de continuar, de seguir em frente. A nossa criatividade, pensar fora da caixa é extraordinário. Essa flexibilidade de se adaptar, essa adaptação que no começo ela causa um desconforto, mas a gente consegue sim se adaptar. Um outro ponto é a inteligência emocional. Como eu lido comigo, autoconhecimento, como eu lido com o outro, a parte de empatia, de habilidades interpessoais. Colaboração, nós seres humanos temos essa capacidade, né, de unir forças em prol de um objetivo, trabalhar em equipe. Resolução de problemas. Quem cria as tecnologias, pessoal, somos nós. A tecnologia em si, ela é formatada com base passado, ou seja, ela pega estudos de coisas realizadas, algoritmos, e monta uma estratégia. Mas quem pensa daqui para frente somos nós que contribuímos com a evolução dessa tecnologia. Assim como o raciocínio e pensamento analítico, e aqui eu chamo uma atenção para vocês, nós estamos cada vez mais acomodados com essa tecnologia. Nós estamos reféns a ponto de só automatizar, a gente parou de pensar, e essa é uma human skill fundamental para esse novo agora. Pensa no chat GPT lá que eu falei para você, que ele formata um texto todo elaborado lá sobre algum assunto que você digitou algumas palavras-chave, mas ele também é passível de erro. Se eu sou um ser humano que só confio puramente na tecnologia, eu paro de pensar. E a partir do momento que eu paro de pensar, será que eu continuo relevante nesse mercado? Confiabilidade e autodisciplina, a capacidade que eu tenho, né, de me gerir, de ser líder de mim mesmo, tomada de iniciativa, essa proatividade e a capacidade de persuasão e negociação. Nós estamos em negociação o tempo inteiro, negociação das nossas ideias, das nossas vontades. Se você está em casa, você tem ali seu marido, sua esposa, né, você está ali no ambiente relacional, chega sexta-feira à noite, você quer comer uma pizza, o outro quer comer um sushi, o outro quer comer um calzone, e aí vocês entram já automaticamente ali numa negociação. Então, essas habilidades, pessoal, elas são puramente humanas e cada vez mais requisitadas nesse novo agora. A dica que eu deixo aqui nesse ponto para vocês é,
elejam uma ou duas que vocês entendam que seja necessário nesse novo movimento, que talvez você não tenha e precisa desenvolver um pouco mais. A gente não vai ser bom em tudo, não adianta querer tirar 10 em tudo, mas escolhe uma ou duas daquelas que você está sentindo que você precisa desenvolver e aí segue adiante com algumas atitudes para esse movimento. Agora, entrando sim em liderança, eu pergunto, o que é liderança para vocês? A palavra, em palavras, me deem em palavras, o que é liderança? O que vocês entendem por liderança? Se alguém quiser abrir o microfone, está aberto, tá? Pode guiar o grupo. O que mais? Referência. O que mais? O que é liderança? Tarará. Influenciar. Influenciar a equipe. Boa. Orientação. Legal. Show. Bom, pessoal, vamos pegar essa primeira parte, né? A gente falou motivar, ter pessoas junto ao time, capacidade de influenciar, ok. A gente pegou essa primeira parte, eu trouxe para vocês tendências, tecnologia e o impacto de tudo isso nesse novo agora. E como que a gente, enquanto seres humanos, pode se diferenciar nesse movimento. Será que agora, como líder, você age de forma humana ou você age de forma automática que uma máquina poderia fazer o que você está fazendo? Para pensar. Será que no dia a dia a gente está usando essas human skills, essas soft skills ao nosso favor? Ou a gente está começando a agir no piloto automático? Já o primeiro desconforto aí, o primeiro não, já acho que eu já dei alguns aqui, né? Mas algum para pensar. Então vamos lá, olha que dado interessante. 70% dos profissionais se dizem infelizes no trabalho. Ora, pois, se 70% dos profissionais se dizem infelizes no trabalho e a maioria desses 70% está relacionado a uma liderança, a um chefe, né, um líder que não é legal, ou se classificar como tóxico, né, ou se classificar como um líder que não orienta, não influencia, etc. e tal, nós temos um problema aqui, nós temos um gargalo, né, principalmente no que se refere à liderança. E aí eu trago uma reflexão para vocês, né? Se falava muito antes sobre a liderança do futuro, e o convite que eu quero fazer para vocês é que nós passamos a olhar um pouquinho mais para a liderança do agora. Qual que é a diferença? A liderança do futuro, ela está numa preparação para se adaptar às mudanças mediante aquele planejamento estratégico de médio e longo prazo que foca exclusivamente em resultados. Lembra quando a gente fazia isso? A gente sentava para planejar os próximos 12 meses, 2 anos, 5 anos. A liderança do agora, pessoal, não dá mais. Alguém aqui preveu a pandemia? A gente meio que piscou, dezembro lá de 2019, se ouvia alguma coisa, mas aquele negócio, né? A gente no Brasil acha que nunca o negócio vai chegar aqui. Ah, tá lá na China, aí veio descendo a Europa. Não, mas não, aqui não vai acontecer nada. Pois bem, aí em março a gente levou um susto, fechou tudo e a gente ficou meio sem saber. Ninguém previu isso, né? O teu planejamento estratégico não continha lá 2020, pandemia, 12 meses, 24 meses, até 36 meses, porque teoricamente a gente até meados do ano passado ainda estava nessas questões de pandemia, né? Via isso ainda muito próximo acontecendo. Ainda existe, obviamente, a gente ainda vê, né, pessoas com Covid e tal. Porém, pessoal, o que eu convido a vocês? A uma liderança do agora, onde esse preparo, essa atualização, ela passa a ser contínua, onde o teu planejamento estratégico ele é feito em tempo real. É meio que trocar a roda do carro com o carro andando, mas é tipo isso. E, principalmente, o foco não só mais em resultados, mas também nas pessoas que fazem com que você atinja esses resultados. E aí vocês trouxeram, né? Influenciar, motivar, engajar, palavras que definem uma liderança. Mas será que a gente está se portando como líder do futuro? Lembra? O futuro começa a ser construído hoje. Quais são as atitudes que você está tomando? Será que você tem um plano que está contando com as pessoas nesse pacote, ou você está aí na tua cabeça planejando as coisas? E aí eu tenho uma frase que eu digo assim, né, pessoal? A gente precisa usar a cabeça das pessoas. A gente precisa usar a cabeça. Muitas vezes a solução está nas pessoas que trabalham com a gente e a gente não usa. A gente se preocupa em ser aquele líder que responde. Mas, ora, pois, se você precisa responder às demandas, para que você contrata, então, as pessoas? Não faz sentido. Então, nós, enquanto líderes, precisamos estar mais nesse bloco aqui,
Principalmente entendendo que por meio das pessoas é que a gente conquista os resultados. Mas daí qual é a armadilha? A maior parte dos líderes quer ser o super-herói ou a super-heroína. Vocês precisam entender, líderes, que vocês são pessoas comuns. E pessoas comuns erram, acertam, passam por perrengue, né? Então, um momento bom, um momento ruim, faz parte. Então, esse diálogo, essa escuta ativa, estar ali, muitas vezes o líder achava que precisava ter a resposta de tudo. Ah, mas eu sou o dono ou a dona da empresa, eu preciso saber. Não, se você precisar saber, você não precisava contratar as pessoas. É justamente esse o ponto que a gente precisa virar a chave. E qual que é o papel real da liderança, então? Eu trouxe aqui 2 frentes, que eu gosto muito e que para mim faz muito sentido. O papel da liderança é dirigir e apoiar. Quando eu falo dirigir, eu falo que o papel do líder é sim traçar a diretriz. Vocês botaram ali, né? Ser a orientação, definir os objetivos. Isso é um papel de direção. Definir os papéis, o que cada um faz dentro da empresa, quais são as prioridades. Tem muito líder que não define prioridade, a equipe fica lá se batendo na realização das coisas, das funções. E outro ponto, feedback. Isso está relacionado à direção. Sem diálogo e sem orientação, as pessoas não conseguem seguir por um caminho. Simplesmente não conseguem. E aí tem muito aquele negócio, mas isso é óbvio para você que criou um negócio que está sentado numa cadeira que tem uma visão sistêmica, por isso que você é dono, dona, líder ou líder. Então, gente, entendam que o papel de direção é para lá que a gente está indo, mas quem define isso é você. Agora, o outro ponto do outro papel é o apoiar, ou seja, é dialogar, facilitar o processo, pedir para as pessoas se engajarem na resolução dos problemas, pedir subsídio, usar o cérebro das pessoas, compartilhar as informações. Sem informações, as pessoas não conseguem ter autonomia. Então, o que eu vejo muito, tá? Eu vejo muito líder que é ou direção ou apoio. Só que você, na tua liderança, você tem que ser um pouco dos dois. Tem líder que parece vendedor de sorvete. Aí quer agradar todo mundo, quer ser bonzinho, boazinha, e fica só no papel de apoio. Aí o pessoal senta, né, e esculacha. Agora, tem líder que fica só ali no Hitler, né? Parece até um Hitler, fica só dando ordem, comandando, e, né? Enfim, não, pessoal. Vocês têm que começar a identificar em que momento você tem que agir, com quem você... Gestão de pessoas não é colocar todo mundo no mesmo saco e agir da mesma forma com todo mundo. Então, tem gente que vai precisar de um pouco mais de direção, tem gente que vai precisar de um pouco mais de apoio, tem horas que você vai ter que ser taxativo, tem horas que você vai ter que abrir para conexão e diálogo. E esse feeling é super importante. Em que momento eu uso cada um desses papéis? Tá fazendo sentido, gente? Sim, médio, não, tá? Show. Isso aqui, para mim, é um resumo da liderança, tá? Eu trouxe coisas bem simples, assim, para vocês, porque não adianta a gente ficar falando aqui de teorias mirabolantes, sendo que a prática no dia a dia a gente não consegue, muitas vezes, colocar essas teorias em prática. Então, isso aqui é super simples. Entenda em que momento você tem que dirigir, em que momento você tem que apoiar. E tem horas que você vai ter que fazer um e tem horas que você vai ter que fazer outro. Mas você tem que ter essas duas habilidades. Então, a liderança de hoje, sim, é aquilo que vocês falaram, guiar, orientar, mas é mais do que isso. Eu preciso começar a apontar para as pessoas onde elas têm que ir, o que é que elas têm que fazer, quais são as minhas expectativas com relação a ela. E, principalmente, ajudar essas pessoas a fazerem as escolhas certas. Isso aqui envolve o processo de desenvolver pessoas. E aí, nos treinamentos, eu pergunto muito, né, para os líderes. Legal, quantos livros, ou palestras, ou podcasts, hoje em dia tem uma pancada de coisas aí para você se desenvolver, que você leu sobre gestão de pessoas, comportamento de pessoas nos últimos 6 meses? O quanto você aprendeu de gente nos últimos 6 meses? De novo, cuidado, não se comporte como um robô. O que os robôs não fazem é serem humanos. Será que você está agindo como um robô? Cuidado, um robô pode ser substituído já já. Então, trazer essa intuição, essa criatividade, essa colaboração são habilidades puramente humanas e nos mantém no jogo desse novo agora. E outra coisa que eu li que eu achei muito interessante é que, à medida que nós vamos crescendo no degrau da liderança, na hierarquia da liderança, hoje talvez você já seja dono de empresa, dona de empresa, mas se você está num estágio de liderança inicial ou secundário,
quanto mais você sobe na escala da liderança, menos habilidades técnicas são requeridas de você. Você precisa mais do que human skills, soft skills. Porque no alto degrau da liderança, o que você tem que fazer é gerir pessoas. E às vezes você está preocupado ou preocupada em desenvolver parte técnica, mas isso você tem pessoas que fazem para você. Então aqui que está a virada de chave. Por isso que é tão importante a gente começar a desenvolver habilidades emocionais. Elas são tão importantes quanto as técnicas no dia a dia de trabalho. Está aqui uma pesquisa da Forbes, final de 2022, se não me deixa mentir, 77% das empresas acreditam que as habilidades emocionais são tão importantes quanto as técnicas no dia a dia de trabalho. Fechamento do segundo bloco, pessoal. Ficou um pouco mais claro, liderança? Então, a gente falou de tendências. Coloquei vocês numa página ali de se puxar, às vezes, um pouco mais, né, para acompanhar o que está acontecendo e se colocarem, né, nesse movimento de estarem atentos. No segundo bloco, o papel da liderança em si. E agora eu quero começar já em vias de fechar com algumas dicas, então. Hashtag fica a dica, porque eu sou super moderninha. Isso é importante, né? Isso é importante, a gente está atento às linguagens. Não é todo público que se comunica da mesma forma, pessoal. A gente vai ver aqui que o primeiro ponto, não adianta você questionar, mas por que a minha empresa não tem novas ideias? Por que as coisas não acontecem por aqui? E você está buscando sempre pessoas iguais a você para colocar na sua volta da sua mesa. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala de diversidade, é diversidade de pessoas, de ideias, de perfis, de gerações, de comportamentos, de personalidades. É fundamental para um crescimento nesse novo agora. E aí eu não posso deixar de falar de gerações. Nós temos gerações diferentes. Por quê? O que essas gerações querem dizer, pessoal? Baby Boomer, X, Y, Z, Alpha, você deve ouvir falar por aí, às vezes não aprofundou nesse conhecimento. Mas cada geração, ela tem um contexto histórico que impactou na forma dela de agir e pensar. Então, vamos pegar aqui, a geração Baby Boomer, geralmente é aquele povo que tem ali em torno dos 65 mais, né? São os Baby Boomers. Pessoal ali nascido de 1960 para baixo, Baby Boomers. Talvez alguns de vocês tenham essa idade aqui, não sei, mas, porque tem gente que dorme no formol, então eu não chuto, tem gente que parece que não envelhece nunca na forma aparência, então eu não chuto idade de ninguém. E tem uns, às vezes tem, assim como eu, 35, que às vezes age como um baby boomer em alguns aspectos. Faz parte, a gente, né? A gente transita nesses perfis porque a gente conviveu com eles. Então, meu pai é um baby boomer. Quando eu falei para o meu pai que eu ia empreender para um cara que ficou 35 anos na mesma empresa, 35 anos fazendo a mesma atividade, que não, naquela época, a formação, graduação não era necessária. A parte era só tecnólogo, assim, era cursos era ensino médio com tecnólogo e fim. A pessoa pendurava o diploma na parede e estava tudo bem, ela conseguia construir uma carreira, ter casa de praia, carro, apartamento, assim, né, nessa construção de vida linear. Pois bem, isso são os baby boomers. A geração X já foi a geração que teve de trabalhar, construir, né? A geração que quis, diferente dos pais, experimentar, estudar um pouco mais, fazer cursos diferentes, ir para a faculdade, para as universidades, que experimentou a tecnologia num primeiro contexto, curso de datilografia, a máquina de escrever, não precisa condenar a idade, tá? Não vou perguntar quem é da geração, de nenhuma geração aqui. Aí a gente vem com a geração Y, que é a geração que veio já por um propósito, é uma geração que veio para causar impacto, que falou, não, peraí um pouquinho, esse trabalho aí em excesso não está levando ninguém a lugar nenhum, vamos impactar, vamos fazer diferente. Uma geração que já teve a tecnologia um pouco mais cedo, né? Já teve acesso ao celular ali em torno dos 10 anos, o Mirk, né? O MSN, novas tecnologias aí que impulsionaram essa geração. A geração Z, por sua vez, já nasceu no mundo com internet, celular, é aqueles lá que já nascem, né? O celular já faz parte da extensão do corpo, assim. Então, é uma geração extremamente imediatista, extremamente rápida naquilo, né? Do que o Márcio, Márcio, tu não me engana, Márcio. Tu fez curso de datilografia, sim. Marlise, olha aí ele querendo fugir, ó, da geração dele, ó.
A geração Z já é uma geração que vocês estão vendo aí os TikTokers, né, pessoal? Já vem um pessoal totalmente com novos hábitos, novas formas de consumo, de se vestirem. O trabalho para eles presencial, esse olho no olho, é totalmente irrelevante, não tem necessidade. E é uma geração que pula de emprego muito rapidamente, porque não tem paciência de esperar, né? Então, e aí vai vir a geração alfa, que, meu Deus do céu, fujam para as montanhas. Não, brincadeira, olha aí, a geração, a Thalita já está com 2 da geração alfa ali, que eu já vi. Ótimo, Thalita, pelo menos tu se mantém aí super atualizada do que está rolando com esses jovens, né? Você mantém jovem também. Mas a geração alfa já é uma geração questionadora, uma geração que vem, peraí um pouquinho, por que os modelos de família, pai, mãe, cachorro, para quê? Não é assim. Neutralidade de gênero, gente. Meu Deus, Carla, mas é inadmissível. Pois é, pessoal, mas eles estão questionando. Tem filho de mentorado meu que com 4 anos o pai está no banho, ele começa a bater na porta e dizer, vai acabar a água das tartarugas, sai do banheiro. É uma geração que está questionando a alimentação, né? Está vindo numa alimentação, numa pegada um pouco mais natural. Enfim, gente, está mudando muita coisa. Então, óbvio, nós aqui, eu sou uma geração Y, mas eu carrego, como eu falei, a X, Baby Boomer, eu faço dancinha do TikTok, gente, eu sou uma geração aí super antenada, eu fico ensaiando as dancinhas, eu tô ligada nos hypes, se você não sabe o que é hype, você já não tá ligado no contexto de geração Z e alfa, hype é tendência, então você tem que estar ligado no hype de como que essa geração tá pensando, né, se estruturando, porque a gente está vivendo no Brasil, especificamente, um momento histórico onde 4 gerações estão convivendo no mercado de trabalho simultaneamente. Então, eu tenho certeza que você tem clientes baby boomers ou funcionários baby boomers, X, Y, Z. O alfa ainda está com 13 anos. É o pessoal que ainda não está entrando no mercado. Mas os baby boomers... E aí, pensa, a gente está envelhecendo mais. Então, a tendência é que a gente vá ficando mais no mercado de trabalho. E aí, gente, o que eu quero trazer de contexto é, estudem sobre isso. O mesmo estilo de comunicação não funciona para todas as gerações. Aprofundem o conhecimento de vocês sobre o papel de cada uma dessas gerações. Não tem como você negar que a guerra para os baby boomers causou um impacto. Eles têm uma mentalidade de mais escassez. Não tem como a gente dizer que a pandemia não afetou a geração alfa, que saiu da escola por 2 anos. Então, os contextos históricos, eles influenciaram os comportamentos de cada uma dessa geração. Mas, de novo, eu não estou querendo encaixotar ninguém em lugar algum, mas é trazer uma referência para vocês pensarem se a comunicação de vocês está acompanhando as tendências comportamentais. E, de novo, entender que, às vezes, você está buscando mais do mesmo. Cuidado! Equipes diversas respondem a questões complexas de formas diferentes. E esse grupo é o que faz com que muitas vezes a gente tenha melhores resultados, porque as pessoas estão pensando de forma diferente e contribuindo para uma construção de negócio ainda melhor. Então, líderes, a questão para a liderança de vocês agora é a seguinte: como é que então a gente pode possibilitar, incentivar, organizar, mobilizar e agir sobre essa capacidade que nós, seres humanos, temos de contribuir as nossas human skills? Como é que você pode pegar as diferentes gerações e explorar esse potencial de cada uma delas para transformar essas pessoas para esse novo agora? Para direcioná-las, guiá-las, mas, acima de tudo, desenvolvê-las. Esse é o papel da liderança. E um outro ponto, né? Eu vejo muito isso acontecendo. As pessoas... Nós, seres humanos, como eu falei, nós somos movidos a vieses, né? As nossas crenças, experiências formataram um padrão de pensar nosso. Mas o quanto a gente tem rompido a nossa bolha também. Se você quer, você cobra, às vezes, que você quer pessoas que pensem fora da caixa. Mas será que a tua empresa e o teu negócio não é uma caixa? Que está engessando esse contexto de as pessoas pensarem diferente? Então, como que a gente pode facilitar isso? Eu tenho uma dinâmica super simples que eu faço, que é o seguinte... quando eu vou me apresentar para alguém que eu não conheço, nome uma curiosidade sobre você. Quanto menos a gente conhece uma pessoa, maior a probabilidade de a gente desconfiar dela. O que eu quero dizer com isso? Quando você se permite aprofundar, às vezes você diz assim, essa geração Z não quer trabalhar. Mas você já foi conversar com as pessoas da geração Z? Entender qual é a demanda, o que elas estão esperando, como é que elas enxergam o mundo?
E como que isso poderia contribuir para a tua equipe, para você acelerar alguns processos dentro da tua empresa que podem estar engessados? Assim como eu já cheguei em ambientes que só tinha geração Z e faltava alguém ali, baby boomer e X, para dar uma puxada. A maturidade ela é fundamental. Então, pessoal, a gente criar essas conexões, essa confiança, esse diálogo é extremamente necessário nesse novo agora, para a gente colocar as nossas human skills para jogo. E entender que o negócio das empresas são as pessoas. Ontem, hoje e será sempre. São as pessoas que trazem resultados para dentro dos negócios. Você pode até ter robôs e sistemas, mas são as pessoas que pensam em como utilizá-los, como tirar o máximo potencial deles no dia a dia, para trazer ainda mais resultados. E um outro ponto é líder, principalmente, né? Se você quer influenciar e servir de exemplo, não para de aprender. Eu já agradeço de antemão vocês estarem aqui, né? 7h58 da noite de uma segunda-feira, mas eu preciso que vocês entendam. Eu digo o seguinte, ó, eu tenho uma vozinha de 98 anos e ela não é uma velha caduca. Sabe por quê? Porque todos os dias ela lê jornal. Desde quando eu conheço ela, faz 35 anos que eu conheço ela lê jornal todos os dias, ela se atualiza. E a cabeça dela não envelheceu. O corpo, sim, óbvio. Não tem como lutar contra isso ainda. Mas a cabeça dela não. E o que eu mais vejo no mercado é pessoas de 35, 40, 50 anos caducos. Porque pararam no tempo, se acomodaram, se conformaram. Então, a gente precisa entender que hoje, talvez a minha palestra daqui a 2, 3 meses, metade das coisas já tenham mudado, mas hoje a gente precisa continuar esse processo de conhecimento. Ah, Carla, mas eu não gosto de ler. Ah, Carla, mas eu não tenho tempo. Ah, desculpa, sempre vai ter, pessoal. Agora, a questão de você treinar o teu cérebro para isso é importantíssimo, porque senão você vai virar um velho ou uma velha caduca. Então, não existe game over para o aprendizado e para o conhecimento. O que vocês estão fazendo aqui hoje é uma prova de que vocês estão nesse jogo do novo agora. E lembre-se, novos tempos exigirão de nós novas competências. Fisiologicamente, a gente vai cansando de mudar. Só que a gente só cansa de mudar se a gente não treinar desde cedo para isso. E aí, desde cedo, que eu quero dizer que nunca é tarde para começar. Se você deixar para começar ano que vem, talvez seja tarde, mas o grande ponto é você se manter atualizado, é treino. O cérebro, ele é treinável, pessoal. Então, desenvolva essas novas competências para lidar com esse novo agora. Eu vou deixar uma listagem aqui para vocês de reflexões, que eu acho que por meio das reflexões é que a gente se desenvolve. Mas essa listagem aqui é para a tarefinha de casa para vocês pensarem. Frente a tudo isso que eu trouxe, vocês estão preparados para esse futuro que já começou agora? Qual foram as lacunas que você identificou naquilo que você faz, frente a algumas coisas que eu falei, que você percebeu que tem algum gap ali, tem algum gargalo? Quais são as habilidades que você sentiu que você precisa desenvolver? Será que você está uma pessoa flexível para lidar com esse novo agora, ou você está engessado nas tuas crenças, paradigmas? Será mesmo que você está preparado ou preparada para os novos desafios do que está por vir? Então, são algumas reflexões que eu acho bem importante vocês pensarem, vocês levarem adiante, porque, de novo, somente a partir dessa insatisfação é que a gente consegue os processos de transformação. E aí a notícia é, o mar não vai ficar mais calmo, pessoal. Não vai. As crises existirão, como eu falei, com impacto cada vez mais global. A política está aí polarizando. A gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor, não contra nós, nessa polarização que a gente vê. Como que a gente faz isso? De novo, diversidade, trazendo as pessoas para dentro, né? Trazendo resultados, desenvolvendo essas pessoas para que tragam resultados. É assim que a gente vai se destacar nesse novo agora. Caso contrário, a gente vai ficar preguiçoso, né? Vai ficar acomodado, vai ficar só com as nossas crenças, o nosso modo de ver o mundo, porque lembra, as redes sociais, elas trazem, né, uma visão do contexto daquilo que você tem preferências. Então, cuidado para não ficar essa pessoa que enxerga uma bolha, né? E aí, eu trouxe algumas leituras aqui para deixar de recomendação para vocês. Eu trouxe 4 leituras e um documentário no Netflix que é muito legal. Todos têm a ver com liderança. Esses 2 primeiros livros aqui são para quebrar a bolha daquilo que você entendeu como modelo de empresa a vida inteira. Esses 2 livros aqui iniciais em quebrar essa bolha. Foi um livro que me expandiu muito a mentalidade. Ele traz, inclusive, essa questão do capitalismo desenfreado. A gente tem grandes nomes aí do empreendedorismo, mas que, na verdade, deixaram rastros de destruição. Então, né, hoje em dia, a gente também tem olhado mais para a sustentabilidade. Vocês já devem ter ouvido falar em ESG.
Então, assim, esses 2 livros, eles quebram a bolha. A única coisa está muito relacionada a foco, disciplina, né? A gente focar naquilo que, no mundo de tantas informações, o foco, né? A atenção. A Coragem para Liderar, Brené Brown, é fantástico para quem quer desenvolver uma liderança mais humanizada, mais vulnerável, mais orientada para feedback e valores. E esse documentário é maravilhoso também, super recomendo de vocês assistirem. E agora eu deixo aberto aqui, já vou deixar os meus contatos de agradecimento, espero que a gente possa se conectar aí nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, tem meu site aí também, então espero que a gente estenda além daqui, estou super à disposição de vocês, mas deixo agora aberto aí também para perguntas, dúvidas, se você queira fazer alguma contribuição aí, estou super aberta. Meu Deus, acho que me passei no horário, eu fiquei empolgada aqui, Marlise, mas eu precisava sentir no meu coração que eu tinha que trazer esse contexto histórico, né? Eu vejo que dentro das empresas as pessoas ficam, às vezes, caraca, não sabia que isso estava acontecendo, então fiz questão de trazer isso para vocês aqui, para colocar todo mundo na mesma página do que eu tenho estudado e vivido por aí afora. Muito bom, Micarla, fantástica. Eu vou só pedir para tu passar para o outro slide, que tem ali os teus contatos, para dar tempo da gente printar aqui, gravar os teus números e tudo mais. Acho. Mas hoje eu ainda, te ouvindo, né, hoje eu vi uma frase do Joel J no Instagram, em que ele falava sobre planejamento e ação, e ele trazia que o líder do agora, né, o dono do agora, não deve planejar tanto e deve agir mais. Né? Ele tem uma velocidade de ação muito maior do que do que o planejamento em si, né? Isso tem a ver com essa velocidade de transformação desse mercado. Me espantou assim um pouco quando eu li, né? Eu disse, nossa, eu acho que eu preciso me atualizar. Fiquei pensando. A gente fala, inclusive, de um aprendizado ágil, né? A palavra ágil está muito em voga hoje em dia, e ágil é de agilidade. Ou seja, se antes a gente usava um planejamento estratégico, eu dou muito um exemplo que eu uso nos encontros. Eu tenho, por exemplo, uma dinâmica do semáforo, que eu adoro. Pensa num semáforo lá, onde você tem a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha. Antes você fazer um planejamento estratégico de, sei lá, 100 páginas, prevendo esses próximos 5, 10 anos do teu negócio, da tua empresa, fazer todo um estudo antes de começar. Hoje, você tem que testar e medir o tempo inteiro. Essa dinâmica do semáforo, para mim, é algo que eu recomendo a todo momento que você faça com o teu time, de maneira quinzenal, mensal, que é onde você pode avaliar o que a gente está fazendo bem no verde, que a gente deve continuar, no amarelo, o que a gente pode melhorar, e no vermelho, o que a gente tem que deixar de lado, que não dá mais, não está ajudando, não está contribuindo para os nossos resultados. Isso é ágil. Diferente de montar um planejamento estratégico, criar todo um estudo, fazer toda uma análise, a agilidade está em diminuir as barreiras. E aí você vai chancelando e validando. Não deu certo assim? Beleza, vamos fazer a dinâmica de novo. O que deu errado? Então você vai agilizando o processo, tendo um olhar mais focado mês a mês para aquilo, ao invés de ano a ano, como era antigamente. Então, sim, está muito em voga isso. A mesma coisa o aprendizado. Eu vejo muita gente, por exemplo, eu tenho um problema de oratória. Meu Deus, é unânime. Todo mundo tem problema de oratória. Não, às vezes você tem problema de escutatória, meu bem. Às vezes seu problema não é de oratória, seu problema é de escutatória. O seu problema é identificar uma forma de comunicação que valide aí toda a percepção de todas as gerações. A tua questão é autoconhecimento. Então, a gente precisa olhar um pouquinho mais para dentro, porque a gente fica muito refém. Eu tenho ansiedade, eu preciso de oratória. As coisas se rotulam, só que no fim você não tem clareza de quem você é, do que você precisa, você simplesmente está seguindo a manada. Então, cuidado, né? Cuidado. Bom, muito obrigada. Vou abrir aí para quem tiver dúvidas, perguntas, contribuições, insights, enfim. Aproveitar, já que a Micarla está aqui, olha, vamos aproveitar. Faz aí, gente. Na minha empresa acontece tal coisa. Eu queria saber o que tu sugere. Aproveite, de graça aqui, ó. Exatamente. Marlise. Oi. Roberto, Só queria me despedir, porque agora eu tenho que entrar numa aula. Eu amei, Mica, a sua palestra. Foi maravilhosa. Fico Você feliz. tem uma forma de explicar assim, muito simples. Que bom. E, para mim, eu também tive bastante aprendizado essa noite. E reflexão, que eu acho que é o principal. Bom, era isso Tá que eu bom? queria. Muito obrigada pela presença, Obrigada, Roberto. qualquer coisa, meu Beijo, Instagram é beijo. Roberta Obrigada. Veras Antônio. E me acha por lá. Obrigada, viu? Obrigada. E aí, pessoal? Eu quero fazer um comentário só, que eu me dei conta de uma coisa,
que foi bem relevante para mim com relação às gerações ali, né? Eu tenho bastante, confesso que eu tenho bastante dificuldade, assim, em lidar com alguns comportamentos de algumas gerações que trabalham hoje comigo, né? Que estão aí na faixa de 20 aos 25 anos, assim. E ao mesmo tempo, quando tu falou assim, por que não aproveitar melhor essas pessoas da forma que elas são? Porque acho que isso é muito claro, a geração vem com isso e vai ser difícil a gente querer mudar ou querer, né? Enfim. Vou te recomendar um livro, Débora. Líderes que servem por último. Ai, ótimo. Eu acho que até já vi essa capa. Simon Sinek, ele é um cara fantástico, vai falar de gerações aqui, então Líderes se Servem por Último é um livro bem legal para você entender como construir equipes seguras e confiantes, e aí trazendo essa miscigenação aí das gerações, tá? Acho Sim, eu tenho bastante dificuldade em confiar, sabe? Isso. Essa geração é justamente esse comportamento que é muito, né, oscila muito, num dia quer muito, no outro dia não quer mais, e eu fico... Perfeito. Esse livro é aquele da Brené Brown que eu passei, esse da Coragem para Liderar, eu te recomendaria de cara, esses 2 livros, assim, te abrir a cabeça para lidar com essa situação. E eu digo, né, Débora, livros são a maneira mais rápida e barata de a gente ter insights, 5 páginas para você ler por dia, aplica, vai lá, reflete, isso já vai te dar uma luz. Eu sei que é difícil, né, na correria que a gente está, mas se coloca ali, antes de eu dormir, depois de eu escovar os dentes, eu vou ler 5 páginas, leia, porque esses 2 livros vão ser bem bons para você nesse momento. Ótimo. Mas a pergunta que eu queria te fazer é como lidar com essa, como abordar, assim, sabe? Eu tenho dificuldade de me comunicar, às vezes, com algumas pessoas da minha equipe que estão nesses conflitos também internos, né? Que eles têm também muito, assim. Eu sinto que, às vezes, eu me perco um pouco nessa comunicação, sabe? Nessa maneira de trazer as pessoas. Eu tenho a sensação que eu não consigo, às vezes, engajar. Sim. Sabe? Né? Eu não acredito. Você se considera hoje mais no papel de direção ou apoio? Eu faço um pouco dos dois, assim. Eu estou sempre tentando me colocar num e no outro papel, sabe? Mas eu te confesso que assim, às vezes eu não tenho muita paciência mesmo, sabe? Perfeito. É isso. Tipo, meu Deus. É sobre isso. Porque, de novo, aí a gente está naquela telinha lá, né? De tentar trazer os estilos, né? Muito semelhantes. Eu acho que é aqui que está o teu pulo do gato também, essa tela, né? Às vezes você está buscando que todos se igualem a você. Mas, na verdade, a gente precisa de uma diversidade aqui. E essa diversidade vai ter que você se compreender nos diferentes papéis. E eu digo sempre assim, você não precisa concordar com algo da outra pessoa, mas você tem que aprender a respeitar, né? Esse é um ponto importante, assim, você não precisa concordar com aquele jeito. Óbvio que a empresa, ela traz diretrizes, normas, padrões que servem de embasamento, assim como as leis na sociedade, elas servem de diretrizes que você não abre mão. O teu negócio, ele tem uma cultura, ele tem os valores. E aí, óbvio, vai ter pessoas que vão se encaixar e outras que não. E que fiquem aquelas que se conectarem com aquilo. Agora, você cobrar que as pessoas ajam da mesma forma, pensem igual, tenham o mesmo direcionamento, não vai rolar. Então, você vai ter que entender perfis, gerações, né, o que elas querem. Por exemplo, o que cada um do teu time sonha? Quais são os sonhos das pessoas que trabalham contigo? Você sabe? Você tem acesso? Você fala sobre isso? Como é que eles entendem que a empresa pode contribuir para a realização desse sonho? Então, é esses movimentos que você vai perceber que vão te dar mais essa escutatória, né, essa escutativa, vão te ajudar mais a entender esse novo contexto e lidar com o diferente, né? As diferenças não são deficiências, eu gosto de dizer isso. Às vezes a gente acha que o diferente não é um problema. Não, na verdade, não é uma deficiência, é só diferente. Obrigada. Nada, imagina, mas esses 2 livrinhos aí vão te ajudar muito. Pode deixar. E aí, pessoal, mais alguém? A Gersimira botou, eu preciso exercer a liderança, deixar de executar. Pois é, se você já identificou, Gersimira, que você tem esse perfil mais centralizador, mais executor, os executores, eles passam por cima dos outros como um trator. Às vezes a gente não dá espaço nem de as pessoas
serem, né, de existirem. A gente já sai, como eu falei, dando resposta. Líderes, preocupem-se mais em fazer perguntas do que dar a resposta. Então, por exemplo, alguém chegou na tua sala e falou o seguinte: nossa, nós estamos com um problema, o que a gente faz agora, Gersimira? A Gersimira vai lá e faz assim, assim, assado, deixa que eu faço aqui e já... Não, você tem que chegar e perguntar, vem cá, beleza, temos esse problema, como é que você resolveria esse problema? Quais são as soluções que você pensou para esse problema? Então, eu tive um líder uma vez que ele deu uma aula sobre isso, ele falou, vocês que trabalham para mim, vocês têm que me trazer 3 soluções para cada problema. Não adianta vir falar comigo se já não tiver 3 soluções em mente. E aí ele criou a gente, né, como equipe dele, a mentalizar esse movimento. Então, quando a gente ia conversar com ele, a gente já tinha que chegar e falar assim, ó, para esse problema eu pensei nessa possibilidade, nessa ou nessa, o que você acha? Daí sim. Mas, geralmente, o que eu vejo muito é os líderes dando as respostas. E aí as pessoas ficam reféns. Só que daí, Gersimira, tem um ponto. Às vezes é você, tipo, dá um gostosinho, né? A gente se sente importante enquanto líder, quando a pessoa vem, e aí a gente dá a resposta, e aí parece que, ai, meu Deus, cuidado, né? Então, a liderança, ela tem que ser mais baseada em perguntas. Lembra, usa o cérebro das pessoas que trabalham com você, são elas que têm que pensar nas soluções, né? Você é a maestra ali da orquestra. Faz sentido? E Carla, eu fiquei bem reflexiva numa fala tua que dizia que essa geração mais jovem talvez não goste tanto do contato, olho no olho, essa coisa mais, sabe? E é algo que a gente conversa bastante entre gestão, porque a gente sente falta, principalmente pós-pandemia, a entrada de uma geração mais jovem, assim, no escritório, né? E aí a gente quer retomar e trazer né, aquilo que a gente fazia antigamente, as nossas confraternizações. Aí eu fiquei reflexiva, assim, pensando até onde vai esse limite, assim, sabe? Do tentar trazer muito e a gente vê que... Isso, perfeito. Quem está aqui, a Thaís, a Bea e a Vanessa, já são, antes da pandemia, são colaboradoras nossas que hoje estão começando a exercer função de liderança, que são aquelas que, se a gente fizer uma confraternização, elas vão estar no escritório, vão estar com a gente, enfim. E aí já tem uma equipe mais jovem que já não topa tudo que a gente topa. Exato. Aí a gente fica nessa, sabe... Assim, Thalita, eu vou te dizer que até nós, treinadores de líderes, assim, a gente está no momento ainda de entendimento desse novo agora. Por quê? É meio contraditório se pensar que a pandemia acelerou isso, de criar espaços virtuais em que as pessoas pudessem morar onde quisessem, trabalhar de onde quisessem, se criou uma necessidade e muitas gerações, principalmente a Z e a Alfa, compraram isso, né? A Y, Z e Alfa compraram essa ideia. Eu, particularmente, gente do céu, eu amei esse negócio digital aqui, fiquei fã, sabe? Eu não era, eu fiquei, nossa, achei o máximo. Só que, ao mesmo tempo, a gente está nesse limbo ainda, porque grandes empresas estão pedindo a retomada, a Disney, a Amazon, as empresas estão dizendo, não, tem que voltar para o escritório. Então, ainda está se estudando como é que o mundo vai reagir. Eu achei realmente que ia o modelo híbrido imperar, mas quando essas grandes empresas ditam as normas e já mandam as pessoas voltarem, o mundo fica meio, tá, e agora? O que a gente faz? Então, eu te confesso que existe um limbo, mas eu acredito que também nada que não seja resolvido por meio do diálogo, sabe? Eu penso que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente pode encontrar esse meio termo, a gente pode colocar em debate. Vem cá, é interessante 2 ou 3 vezes no mês fazer encontros, e colocar 2 opções para as pessoas também se sentirem livres para poder escolher. No final das contas, impera uma democracia, mas livres para poder, vem cá, qual a tua opinião sobre isso? O que você pensa? O que você mais prefere? Olha, nesse momento a gente não consegue esse formato, mas legal você saber disso, porque numa outra oportunidade, a venda, eu já sei dessa tua necessidade. Então, esse diálogo, sabe? Às vezes eu acho que a gente resolve as coisas muito de uma forma infantilizada. É conversar, é olho no olho, ou remoto aqui, né? Olho no olho, eu me sinto presente com vocês aqui. Isso para mim não é dificuldade nenhuma, né? Mas trazer esse movimento de entendimento das diferentes gerações e contextos é fundamental. Senão a gente começa a repelir, e aí não é legal, né? Aí a gente vai contra o movimento das human skills. A Lady A. Isso. Lady. Maravilhosa, esse nome é chique, hein? Lady A de meu segundo nome, que é a Andreina. É Lady. Show de bola. Lady, chega lá.
Eu sou nova, né? Eu tô começando nova e tudo isso aqui, assim, me deixa uma coisa de experiência, né? Para começar a aplicar agora na minha equipe. E tem coisa que eu já tô vendo que estou indo no caminho certo, né? Pelo menos enquanto a comunicação, motivação, tudo aquilo ali eu já tinha lido, eu já tinha querido. Eu já, antes de fazer a equipe, eu já tinha me informado, né? Mais ou menos como ter um comportamento de líder, porque não adiantava eu querer assumir e não ter aquilo ali. E é muito bom quando a gente, eu sei, agora que eu estou primeira vez numa reunião assim importante, que eu acho muito importante para mim, saber, né, que o caminho é esse, que tem coisa que a gente tem que aprender mais, e como um tema vai abrindo a mente da gente para a gente ir aplicando naquela equipe, né? Eu tenho meninas de várias idades, e tem umas que querem liderar mais do que eu, e eu às vezes fico assim como que, meu Deus, por que ela quer fazer as coisas desse jeito se eu acho que ela deve seguir as minhas regras, né? Aí, de certa forma, eu fico frustrada, fico... meu Deus, por que isso? Me perguntando muitas coisas, então sempre pego individualmente, olha, é isso aqui, porque a gente tem que melhorar para isso, fazer individualmente, cada queixa, cada reclamo, cada coisa, sempre faço individual, para elas não sentirem, sabe, porque eu estou bonificando, mensalmente eu falo para elas, eu vou fazer um bônus de um valor X, para a menina que vai ter mais, como é que é? Ai, que máximo, que legal, extra, ótimo. Todas estão se esforçando porque elas querem ganhar aquilo ali, então, assim, eu vou retribuir para cada uma delas, eu vou dar uma coisinha, sabe? Nem que seja pouco, mas eu falo assim, de certa forma, eu vou motivar desse jeito elas. O que eu te dou de sugestão nesse caso, Leide, vale a pena você perguntar para cada uma delas o que faria sentido. Olha só que interessante, porque é isso, né? Vejam se vocês concordam comigo. Às vezes eu penso assim, é dinheiro, mas para outra pessoa pode ser uma cesta básica, para outra pode ser um vale cinema, para outra pode ser um vale jantar. Então, de novo, diálogo, né? Pergunta o que faz sentido, entenda os sonhos daquela pessoa, e aí você vai contribuindo. Então, muito legal, Leide, muito legal mesmo. Parabéns. E um ponto que você falou, eu penso, né, que você está num movimento bem difícil, porque querendo ou não, é um trabalho operacional. As pessoas muitas vezes encaram esse trabalho como uma passagem, né? Eu vou ficar aqui um tempo e depois eu vou para outro lugar, eu quero mais. Então, é muito legal você criar esse ponto de conexão. Qual que é o propósito da tua empresa? Qual que é a missão da Leide? Pelo que eu entendi, você veio de fora, você traz pessoas de fora que podem desenvolver uma vida aqui, longe daquilo que você viveu lá. Então, você tem uma missão muito bonita dentro da tua empresa de dar espaço para as pessoas para que elas possam existir num novo contexto, num novo cenário. Quando você mostra isso para as pessoas, elas se engajam, porque elas criam uma conexão de querer estar aqui com você. Eu falo sempre para elas isso. Eu quero sempre ser um canal para vocês. Ótimo, perfeito. Eu não vejo assim, eu falo sempre para elas. Ninguém vai pagar para vocês o que eu estou pagando. Eu já tenho à minha frente os clientes que procuram, porque eu sou quem estou na frente, eu sou quem estou assumindo, então você tem que valorar aquilo ali. Exato. Se está algo errado, sou eu que estou que responder, então vocês têm que fazer as coisas do jeito que é para ser feita. E aí até agora, olha... Você está super no caminho, e parabéns, assim, por estar aqui nesse movimento. Eu que agradeço. Processo, legal que você já leu, continue se desenvolvendo, que eu tenho certeza que será só sucesso. Amém, amém. Obrigada a vocês. Eu que agradeço muito. Muito bom. É isso, meu povo e minha pova. Nossa, que alegria, Marlise. Que legal, né? Essa troca fantástica. Muito bom mesmo. Amei. Muito bom. Aqui. Muito bom. Gente, a gente contribuiu um pouquinho, né? Sim, contribuiu muito, né? E antes da Micarla fechar, antes da gente fechar, vou pedir que escrevam aí no chat, ou quem quiser abrir o áudio pode falar também, sobre qual é o principal aprendizado de hoje.
Qual foi o principal aprendizado para a gente consolidar isso e entregar isso de presente para Carla? Carla, para mim ficou muito forte assim esse aprendizado de que a gente não precisa contratar os iguais, né? Aquela imagem que estava ali na tela agora mesmo, acho que vem para dizer isso, né? Da gente contratar pessoas diferentes, da gente colocar no time pessoas diferentes e principalmente da gente ouvir essas pessoas. Qual é a contribuição que elas nos trazem, né? Enquanto empresa, o que a gente pode fazer de diferente, né? A partir desses olhares. Então, amém. A Flávia colocou aqui também o equilíbrio, né? Exatamente, Flávia, o equilíbrio, né? A gente não pode... Equilíbrio em vários aspectos, equilibrar os nossos papéis, equilibrar os perfis, equilibrar a nossa forma de agir, pensar. Eu penso que o equilíbrio ele está muito relacionado a tudo isso, né? A Gessimira colocou ali ouvir mais, ter mais paciência. Boa, vai ser um desafio, Gessimira, porque eu acho que a gente tem um perfil parecido, eu e você. É um desafio constante, mas busque recursos, né? Hoje eu tenho pessoas ao meu redor que são mais pacientes, e eu uso elas ao meu favor para me ajudar nesse impulso que muitas vezes eu tenho. Então, isso ajuda bastante. Eu não sei se foi foi a Mai, né? A Maia colocou, para mim ficou forte a questão de não parar de aprender. Boa, Maia. Você está começando aí numa liderança, né, Maia? Está entrando nesse movimento, busca aprendizado, busca esse desenvolvimento, com certeza vai ser sucesso, tá? A Débora colocou aqui, também sentiu que precisa estar mais atenta ao que está acontecendo no mundo. Perfeito, Débora. Os jornaizinhos lá vão super ajudar, vão dar essa expansão de visão. A Leide colocou saber definir as diferenças, né? Se posicionar, muito bom. Arrasou. Muito legal. Gente, muito legal. A Flávia está com a mão levantada. Isso. O que eu queria falar é que uma coisa que me chamou bastante atenção também foi a questão de saber o sonho do outro. Perfeito. A gente realmente, né, a Leide ali está tentando gratificar as suas colaboradoras de uma forma assim que elas se sintam motivadas, né? Mas eu acho que é bem esse o ponto. Se a gente souber o sonho do outro, né, que colocaram ali, né, ouvir o realmente a gente precisa ouvir o nosso colaborador para saber de que forma a gente pode agradá-lo, né? E dizer assim, eu estou aqui. Eu tenho medo muito de ser uma chefe paternalista, né? Que eu amo abraçar todo mundo, a Marlise me conhece, né? Então... Mas no papel de apoio, né, Flavinha? Isso. Então, talvez entender esses momentos que você tem que ser mais... Não, agora a regra é essa. É isso que você tem, né? Ser mais taxativa. Então, foi uma das coisas que mais me chamou, assim, a questão de ouvir o sonho do outro. O que ele quer para a vida dele, o que ele espera, sabe? E também cuidar muito o que tu fala para outra pessoa, né? Porque, recentemente, eu tive uma tentativa de contratação, né, Marcela e Maíse, que foi bastante frustrada, mas foi uma coisa que eu falei para ela, assim, que eu acho que eu acabei pecando um pouco, foi dizer assim, eu vejo nós duas lá na frente, sabe? Eu ainda brinquei com ela, nós duas de terninho atendendo os clientes, sabe? Porque a primeira, inicialmente, a função dela seria me ajudar ali na produção, que é o que hoje a gente mais necessita de ajuda. Sem produção, sem o produto acabado, eu não consigo fechar negócios, né? E foi uma expectativa que eu criei com ela, e eu me envolvi tanto nessa expectativa que quando ela desistiu de trabalhar comigo, eu fiquei sem chão, sabe? Eu digo, todos os meus planos, meus lançamentos de projetos que eu tinha, ele morreu, então eu tive que mudar todos os planos, então isso me deixou bastante frustrada. A gente conversou isso até numa mentoria, eu e a Marlise. Então, assim, cuidar muito que a gente fala para o colaborador, sabe? Não, e às vezes também foi assim, você sonhou esse sonho, né? Isso. Não era dela, não. Então, tem que tomar muito cuidado, mas também, assim, de novo, né, Flávia? O papel de direção. No teu caso, tu vai ter que olhar mais para isso, porque tu tem características, a tua fala, né? Só de mais ou menos aqui eu já consigo desenhar que você tem uma característica mais de apoio. Então, partir mais para a direção, colocar limites, né? Entender esse movimento, definição de papéis. E saber qual é o limite dessa pessoa também, porque às vezes você coloca ela dentro do seu limite, mas não dá, ela não vai entrar, ela não vai sonhar esse sonho, ela não vai comprar essa ideia, e aí fica pesado, né? Então, cuidado. Exato. Mas muito bom, fico feliz que despertou essa lampadinha aí. Legal. Obrigada, meia palestra. Que bom. Carla, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo, né? Essa tua missão de vida que é ajudar os líderes a estar aqui com a gente.
Para quem está vindo pela primeira vez, esse projeto, a Jornada Estratégica, ele começou na pandemia, quando a gente começou um grupo de mentoria para os nossos clientes. Ele já teve alguns formatos. Então, já era um grupo semanal, a Débora participou, acho que do primeiro. Nós fazíamos semanal ou quinzenal, não lembro bem, mas eram 6 encontros. Aí, depois, no ano seguinte, a gente repetiu com a mesma temática, mais focada no financeiro e organização, mas era uma mentoria mesmo de desenvolvimento para donos, né, donos e donas. E aí, o ano passado, nós fizemos no formato de um dia inteiro presencial, e aí, esse ano, a gente quer fazer novamente no formato de dia inteiro presencial, no final do ano, mas aí decidimos ir alimentando isso durante o ano, né, e aí a Micarla hoje foi a nossa convidada. O nosso próximo encontro, vocês inclusive podem anotar, é dia 9 de maio, às 19 horas. Vai ser sobre os 10 passos da previsibilidade de vendas com o Glauber Serafim. Então, o Glauber, querido, eu e a Micarla e o Glauber nos conhecemos no núcleo de Empretecos, aqui da CIF de Florianópolis, há muitos anos atrás, acho que mais de 10. 2014. 2014? Há 10 anos. Exatamente, quase 10 anos, onde a gente tinha esse grupo de empreendedorismo, né? E nós nos conhecemos lá. O Glauber também é cliente aqui do escritório, ele trabalha com vendas, tem uma agência de marketing bem legal, então vai trazer esses passos de previsibilidade de vendas. E aí nós todos precisamos aprender a vender, né? Precisamos ser vendedores. Então já fica aqui o convite para o próximo. E aí, dependendo do que for rolar aí no próximo tempo, a gente planeja o nosso próximo trimestre. No mês passado eu falei sobre finanças, e aí hoje a Micarla e o Glauber sobre vendas para a gente fechar esse ciclo. E aí, o próximo trimestre vocês vão saber. A gente tem o grupo no Telegram, então vocês podem entrar lá, que está tudo certinho. Quem ainda não se apresentou pode se apresentar por lá, falar dos seus negócios e tal, deixar os seus contatos. E a nossa troca desse grupo, né? Esse é um projeto social nosso aqui do escritório, que é de responsabilidade social. Então, a gente geralmente faz uma doação de cesta básica. Fica o convite, não é uma obrigação, mas fica sempre o convite para quem quiser, quem puder doar uma cesta básica para os projetos sociais aqui do escritório. Aí a gente faz o repasse para alguma entidade agora durante o mês de abril. Aí eu vou colocar mais informações lá no Telegram também. Tá certo? Lise, parabéns pela iniciativa. Eu penso nisso, né? A gente pode sim mudar o mundo com as nossas ações. Eu tenho um lema muito forte, eu gosto de encerrar com isso, que para mim as ações superam as palavras. Né? Em um mundo de muita informação, aquele negócio, né? Quem age tem vantagem. E a gente, por meio dessas ações, pode sim contribuir ainda mais. Parabéns pela iniciativa de estar aqui transmitindo conhecimento e fazendo as pessoas pensarem para um bem maior. Então, agradeço imensamente, né, me estendi completamente no horário, mas agradeço muito a disponibilidade de vocês e espero que a gente se conecte além daqui também. Com certeza. Obrigada, tá? Um beijo, gente.